Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula vamos criar macros para troca de rodadas. Continuando aqui nossa tabela, na aula passada fizemos aqui intervalos nomeados para essas rodadas. Então aqui nós temos intervalos aqui, tem o nome de jogos, underline RD1 até 38. Então deixei aí para você fazer, completar. Tem que estar aqui com todos eles aqui para continuar, né? Até a última aqui que foi 38. O que nós vamos fazer agora? Essa área aqui, ela vai ficar oculta. A gente vai deixar exibindo só uma rodada aqui. Então eu já vou ocultar tudo isso aqui. Vou fazer um atalho aqui, Ctrl Shift seta para o lado, vou direto. Aí ele vai passar. Aí eu faço voltando, Ctrl Shift seta para a esquerda agora. Que aí ele pegou aqui até a última. Vou aqui na página inicial, formatar, ocultar e reexibir, ocultar colunas. Ocultou, ficou só uma sendo exibida aqui, que é a primeira rodada. Aí o que acontece? Esse vai ser o procedimento que nós vamos fazer para exibir todas as informações sempre nessa mesma área aqui. Apesar de parecer que é a mesma área, mas a gente está trocando de colunas. Então, estou na primeira, quando eu avançar, a gente vai ter um botão aqui. Quando eu avançar, o que vai acontecer? Tem que reexibir a próxima, que no caso aqui é 2, e ocultar essa daqui, que é 1. Vai ser sempre assim. Quando avançar, reexibe a próxima, oculta a atual. E para voltar, é o inverso. Se eu estou na 2, eu clicar em voltar, ele vai reexibir a 1, que é anterior a 2, e vai ocultar a 2. Vou fazer o processo aqui manualmente e a gente vai depois transformar isso numa macro. A macro vai servir para automatizar esse processo. Existe aí um mundo de opções, né, quando a gente fala de macros. Então aqui vai ser uma macro simples que é fazer esse procedimento de ocultar e reexibir. E aí eu vou mostrar primeiro como é que seria se a gente não usasse macro. Então, por exemplo, eu estou aqui na primeira rodada. Quero ver as informações da segunda rodada. Nós temos nomes aqui. Então, nesse caso aqui eu preciso, como está oculto, eu não consigo selecionar as colunas. Então, eu vou selecionar aquele nome que foi criado. Eu vou selecionar o intervalo da rodada 2, reexibir essa rodada 2 e ocultar a rodada 1. Como é que eu seleciono? Aqui, aqui é a caixa de nome. Se eu clicar na setinha, eu vou ver os nomes aqui. Todos eles que já foram criados até agora. Então, eu quero selecionar a rodada 2. Eu venho aqui, jogos, underline, RD2. Selecionei. Apesar de estar oculto, eu consigo selecionar. Vou aqui na guia página inicial, formatar, ocultar e reexibir, reexibir colunas. Reexibir a rodada 2. Agora eu vou ocultar essa daqui. Posso fazer aqui também selecionando. Por aqui eu preciso selecionar. Lá na macro a gente não precisa, dá para fazer a referência direto. Jogos RD1. Aí eu vou ocultar essa daqui. Formatar, ocultar e reexibir, ocultar colunas. E agora eu tenho aqui a rodada 2, no mesmo local que estava a rodada 1, aparentemente, mas a gente trocou as colunas. E aí, para fazer o inverso, eu teria que agora reexibir a rodada 1 e ocultar 2. Então, de novo, vou aqui, vou selecionar o intervalo, jogos RD1, formatar, ocultar e reexibir, reexibir colunas, reexibiu a 1. Depois eu vou selecionar 2 e vou ocultar. Ocultar colunas. Ficou só a primeira aqui. Então, esse procedimento aí de ocultar e reexibir é que a gente vai automatizar com a macro. Então, a macro vai fazer com que eu clique em um botão e isso seja feito sem ter que ficar fazendo manualmente. Em relação à macro, ela está aqui na guia desenvolvedor. Existem duas formas de fazer macro aqui no Excel. Você pode usar o gravador de macro, em que você vai fazendo as ações aqui e é criado um código na linguagem do Visual Basic. Ou você pode digitar direto. Nesse caso eu vou digitar direto, porque o gravador de macro ele até ajudaria em alguma coisa, mas não vai ser exatamente o que a gente precisa. Então eu vou digitar direto aqui. Desenvolvedor é a mesma guia que a gente utilizou aqui para os controles de formulário, que foram esses controles que a gente desenhou aqui. Então vai em desenvolvedor e vai clicar em Visual Basic. Quando eu entro no Visual Basic, já está aparecendo aqui as macros, tá? A intenção era até eu digitar as informações.
Poderia ter removido isso aqui lá do arquivo que eu disponibilizei para download. Mas já que ficou aí, vamos deixar aqui o código digitado e eu vou explicar aqui as linhas de comando. O que a gente tem aqui? Existem 3 macros aqui. O próxima, o anterior e o saltar rodada. Vamos começar nessa próxima aqui. Aqui eu tenho o sub, próxima rodada. Eu iniciei a macro aqui e termino aqui nesse end sub. Então tudo que estiver entre esse end, entre sub e esse end sub faz parte da macro próxima rodada. A primeira linha de comando tem aqui um application.screenUpdate igual a falso. Isso aqui é para ele tirar a atualização da tela. Então quando eu faço essa questão de ocultar e reexibir, pode ser que apareça ali as colunas sendo reexibidas e sendo ocultadas. Então para não aparecer, qualquer coisa que você faça ali, por exemplo, de abrir um arquivo, clicar numa planilha, se você quiser que isso não apareça, você coloca isso aqui como falso, que aí ele tira essa atualização da tela. A segunda linha de comando, eu criei uma variável, controle, que vai receber o RD selecionada. Está entre colchetes. Quem é RD selecionada? É aquela célula que a gente está aqui, ó. Em configurações é a rodada selecionada. Aqui, ó, RD underline selecionada. Então, nesse momento aqui, eu peguei esse número 1 e atribuí a essa variável aqui, controle. Eu vou executar passo a passo depois para você ver. Depois, eu tenho controle recebendo o próprio controle mais 1, que aí é o seguinte, quando eu avançar, nesse caso aqui, a gente está aqui, ó. Deixa eu entrar aqui na tabela. Ó, estou na primeira rodada. Quando eu clicar em avançar, esse controle que vale 1, vai receber ele mesmo mais 1. Então ele vai para 2. Aí eu faço um teste aqui, ó. Se o controle for maior que o total de rodadas, então, por exemplo, se eu for clicando aqui várias vezes no botão para avançar, vai chegar no momento que chegou em 38, que é a última rodada. Quando eu avançar novamente, 39 não pode, não tem rodada 39. Aí, para não dar erro aqui, o que eu faço? Eu testo se ele é maior do que o 38. Como que eu sei que isso aqui é 38? Isso aqui também tem um nome aqui, ó, em configurações. Inclusive, ele está como RD, a gente vai mexer lá no código, alterar para RD. Tá, total underline RD. Aqui, ó, vou colocar o total underline RD. Que ele pega aquela informação ali. Tá aqui e aqui também, ó. Onde está a rodada, a gente muda para RD. RD aqui, acho que só. Então, estou dizendo o seguinte aqui no teste. Ó. Se o controle for maior do que 38, que é o total de rodadas, então exit sub. Ou seja, esse aqui é a sub, que é a nossa macro. Eu vou finalizar ela, vou terminar, não quero fazer mais nada. Se ele for maior, para por aí, não avança, não dá erro, não faz mais nada. Se não for, aí ele vai continuar. Aí a tabela, que é essa daqui, ó, é a nossa planilha tabela. O range, que é o intervalo, aí tem os jogos underline RD, ou concatenar, que a gente usou lá em fórmulas, é o mesmo conceito aqui. Então, jogos underline RD, controle. Fazendo a simulação aqui, sendo a primeira rodada selecionada, aqui ó, o 1 recebeu mais 1, então o controle vale 2. Então, nesse momento eu estou pegando o intervalo, jogos underline RD2, estou colocando aqui ó, com esse comando de columns.hidden, igual a falso, ou seja, esse hidden é para ocultar colunas, então falso eu estou reexibindo, não quero que fique oculto, quero que seja exibido. E aqui eu vou ocultar, aqui atualmente é o 2, que é o controle menos o 1. Então aqui eu vou reexibir a rodada 2 e aqui eu vou ocultar a rodada 1. E aí no final o que eu faço? Eu pego esse RD selecionada e associo ao controle. Por quê? Porque eu preciso atualizar esse número aqui, ó. Ele está como 1. Quando eu clicar no botão para avançar, ele tem que ir para 2. Mas como que ele vai para 2? Ele vai para 2 com essa linha de comando aqui, ó. Estou dizendo que esse RD selecionada, que essa célula vai receber o valor que está em controle. Controle nesse exemplo aqui é o 2. E aí esse volta aqui com o screenUpdate igual a true para voltar a atualização da tela. Então, essa é a nossa macro. Simples, eu falei, é só ocultar e reexibir. A gente vai automatizar aquele processo. Vou executar passo a passo aqui, ó, linha a linha, para você ver o que acontece. Vamos lá na tabela. Estou aqui com a rodada 1 selecionada. Como que eu executo a macro passo a passo? Tecla F8. Ó.
vai ficar aqui um preenchimento amarelo. Então, o que está amarelo é o que está sendo executado naquele momento. Estou fazendo aqui F8. Ó. Primeiro aqui eu desabilito aqui a atualização da tela. Aqui eu vou dizer que a variável controle recebe o valor que está na rodada selecionada. Então, é 1. Ó. Depois o controle vai receber ele mesmo mais 1. Então, vai valer 2. 2. Agora eu vou testar. Controle, que é o 2, é maior do que 38? Não. Então, continua. Se fosse, ele ia finalizar aqui. Aí eu vou dizer que a planilha tabela, com o intervalo jogos RD 2, vai ser reexibido. Ó, que o ocultar é falso. Então, F8. Ó, ela apareceu aqui. Rodada 2. Agora eu vou dizer que o jogos underline RD, controle 2 menos 1, que é 1. Vai ocultar. Ó, o hiding got true. Verdadeiro. Eu quero ocultar a rodada 1. F8. Beleza. E agora eu preciso atualizar aquele número lá, ó, porque ele continua sendo 1. Mas a rodada selecionada agora não é mais 1, é 2. Como é que eu atualizo esse número? Aqui, ó. Rodada selecionada recebe controle. Então aquela célula vai receber 2. Recebeu 2. E aqui a gente volta com a atualização da tela. Em sub finalizou a macro. Então é isso. Em vez de eu fazer manualmente, a gente faz isso clicando no botão e ele executa linha a linha. Agora, como é que eu vou fazer isso aqui, na interface aqui, para não precisar ir lá e executar passo a passo? Eu vou associar macro a um botão. Porque se não for um botão, eu poderia fazer isso aqui, ó, por aqui. Se eu clicar em macros, ele exibe as macros criadas até agora. Nesse caso aqui a gente tem essas 3. Ó. Então, se eu clicar em próxima rodada e executar, ele vai para 3 aqui. Ó. Depois, de novo, se eu quiser ir para 4, mas tá vendo que eu tenho que clicar numa caixa e clicar em executar? Vamos deixar isso mais prático com um botão aqui. Ó. Então, eu vou na guia inserir. Aqui eu tenho um grupo de ilustrações. E aqui tem as formas. Eu vou pegar, deixa eu ver aqui. Tem uma setinha aqui para o lado, ó, que é essa aqui, ó, seta divisa. Dá um clique. A gente já fez algumas formas aqui. Caixa de texto, já fez controles, é a mesma coisa. Só clicar uma vez que ele vai criar a forma. Aqui eu vou diminuir. Se quiser colocar um tamanho exato, no outro exemplo que eu fiz, eu coloquei como 0,6 aqui, de largura e altura. Você pode colocar um valor diferente se você quiser. E vou deixar aqui. Como que eu associo a macro a essa forma? Botão direito em cima da forma, atribuir macro. E eu vou escolher aqui, ó, próxima rodada, ok. Só que antes de executar, tem um passo importante, ó. Lembra que quando eu clico, eu vou ocultar e reexibir colunas. Se eu ocultar esse intervalo aqui, vai ocultar a forma junto. Esse é o padrão dessas ferramentas de desenho, que elas vêm acompanhando as ações da planilha. Ocultar, largura também de coluna, aumentar, diminuir, vai sofrer alterações. Eu não quero que isso fique uma forma livre aqui. Independente do que eu fizer aqui, ocultar e reexibir, isso aqui não tem alteração. Para fazer isso, ó, botão direito em cima da forma, tamanho e propriedades. Aqui nós temos, ó, tamanho aqui em cima e tem propriedades. Ó. O padrão é isso aqui, ó, mover e dimensionar com células. Então, se eu fizer alguma alteração na célula, ele acompanha. Eu não quero, então vou marcar isso aqui, ó. Não mover ou dimensionar com células. Quando eu avançar, eu vou avançando e não tenho alteração aqui na forma, senão ela ia ocultar junto. Ó, aqui a gente vai avançando. Ó, se eu avançar até o 38, ó, não acontece mais nada. Por quê? Eu cheguei lá no 38, ele viu aqui, foi maior que o total de rodadas, aí ele deu um exit sub aqui e não fez mais nada. Para voltar, ó, observa que o código é praticamente o mesmo, a diferença é aqui, ó. Aí é o inverso. Se eu estou, por exemplo, no 38 aqui, o controle vai de 38. Aí ele vai receber 38 menos 1, 37. Então, o controle vai de 37. Aqui agora eu vou reexibir 37 e vou ocultar 38. Aqui é subtração e soma. Aqui é soma e subtração. E aí dá para fazer assim, ó, aproveitar essa forma aqui. Aqui, se eu clicar, eu vou executar macro. Como que eu seleciono? Igual a gente fez para os controles. Segura a tecla Ctrl e clica. Ó, selecionei. Com ele selecionado, eu vou arrastar.
Aqui eu consigo movimentar livremente. Só que se eu quiser fazer uma cópia, aí eu seguro a tecla Ctrl. Ó, quando eu seguro o Ctrl, ele vai fixar ali e vai trazer um novo. O Ctrl eu já posso aproveitar e segurar o Shift, porque eu mantenho o alinhamento. Ó. Se eu soltar o Shift, ele fica livre. Se eu segurar o Shift, ele vem junto. Ó. Aí eu já deixo no mesmo alinhamento aqui. E esse daqui vai ser virado para a esquerda. Então aqui no forma de formato, no girar, eu vou inverter horizontalmente. Aí ele fica ali virado para a esquerda. Antes de atribuir a macro, vou voltar no código para ajustar aquela questão do nome. Ó. Lembra que aqui eu mudei para RD, porque estava como rodada. Aqui, ó, tem que mudar aqui também. Ó. Jogos, RD, jogos, RD. É isso. Aqui e aqui está selecionado, beleza. Pode fechar aqui. Botão direito, atribuir macro. Vamos atribuir a rodada anterior. E aí, quando eu clicar aqui, ó, ele está voltando lá. Vou clicar direto aqui. A mesma coisa vai acontecer quando chegar na rodada 1. Que aí não tem mais. Para a esquerda, ele para ali no edit sub e não executa mais nada. Para finalizar, vamos colocar essas formas com a mesma cor desse preenchimento aqui. Vai ficar nesse padrão verde aí. Esse preenchimento, ó, se eu clicar aqui no baldinho, ele vai aparecer aqui como cores recentes. Se não aparecer para você, faz assim, ó, clique em mais cores e só dá um OK aqui, só para atualizar aqui para ficar esse verde como a última cor. Aí eu vou clicar, lembra que para selecionar eu uso o Ctrl, clica aqui, forma de formato, preenchimento da forma, aí ele vem para cá, ó, que foi a última que eu usei. Pode ser por aqui ou diretamente aqui também na página inicial. Ele está aqui como a primeira em cores recentes. Então, tu faz lá ou aqui. Se eu clicar e vou tirar o... Aí, para tirar o contorno não está aqui, né? Tem que ser no forma de formato. Sem contorno. A gente fica com a mesma cor. Aqui eu avanço. Aqui eu volto. Então, é isso. Chegamos ao final da aula. Nessa aula, associamos aqui a macro aos botões para avançar e voltar. Um detalhe. Se eu quiser ir lá para a 20ª rodada... Tá vendo? Tem que ir um por um. Mesma coisa para voltar. Então, na próxima aula, a gente vai fazer aqui, ó, saltar rodada, que é esse código que está aqui embaixo. Ó. E aí, nesse daqui, a gente abre uma caixa para digitar a informação. A gente vai criar uma caixa de texto aqui e vai atribuir essa macro aí, que aí eu consigo saltar. Para de rodada, você tem que fazer uma por uma. Salva aí para a gente continuar. Um grande abraço e até a próxima aula.